Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma aula curtinha só para a gente falar dos aspectos finais sobre os direitos dos advogados, aqueles aspectos que a gente ainda não falou, né? É uma aula residual, vamos falar assim. Então, primeiro, direitos das salas dos advogados. Então, o Poder Judiciário, o Poder Executivo tem que manter em todos os fóruns, tribunais, delegacias de polícia, presídio, salas exclusivas para o advogado trabalhar, para o advogado atender os seus clientes. Então, isso precisa existir. E, na verdade, normalmente existe. A gente, quando vai em fóruns, tribunais, presídios, né, delegacias, sempre tem uma salinha que o advogado usa, né, para falar com os seus clientes. E a maioria dessas salas é mantida pela própria OAB. Então são salas que tem um computador, tem uma mesa, né, tem uma água. Então realmente dá para o advogado conversar com o seu cliente. Vocês estão vendo aqui que na redação do parágrafo 4º, artigo 7º, tem uma expressão e controle que ela está riscada. É porque ela foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque as salas dos tribunais e dos fóruns, né, são salas pertencentes a órgãos públicos, é patrimônio público. Então não poderia conceder o controle dessas salas para a OAB, né? Então o Supremo entendeu que a OAB tem o direito de usar do jeito que ela quiser essas salas, mas o controle mesmo, né, o poder sobre essas salas precisa ficar com o Estado, porque é patrimônio público. Então, por isso que essa expressão e controle está arriscada aí na aula de vocês. Outra questão recentíssima, né, do ano, agora de 2023, a análise sobre efetiva prestação de serviços advocatícios. Pessoal, quem analisa, né, quem é o único órgão competente para analisar o trabalho do advogado, para saber se o advogado cometeu uma falta ou se não cometeu, é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Principalmente por intermédio do seu Conselho Federal, mas nós vamos estudar que, na verdade, quem faz essa análise mesmo acaba sendo, a maioria das vezes, os conselhos estaduais, os seccionais da OAB. Mas, para não entrar nessa polêmica, né, quem analisa o trabalho dos advogados é o Conselho Federal da OAB, é a OAB. Quem abre processo disciplinar contra advogado é a OAB. Nada de juiz ficar punindo disciplinarmente advogado, nada de juiz mandar abrir processo disciplinar contra advogado. Isso é competência da OAB. Se o advogado vai ser punido ou se não vai. Se o advogado vai ter um processo administrativo contra si ou não vai. Quem define isso é a OAB, pessoal. Então, se um juiz, né, qualquer pessoa desrespeitar essa prerrogativa, aquele ato é eivado de nulidade, né? Então está aí no artigo 17º, parágrafo 16 do nosso estatuto, tá certo? Então, tudo beleza. Outra questão que é da OAB, né? A questão para regulamentar honorários advocatícios. Quem regulamenta, quem decide sobre os honorários deve ser primordialmente o Conselho Federal da OAB. Então, cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado. Precisa arbitrar um honorário, né, porque não foi convencionado, é a OAB que é o órgão para emitir esse parecer para o Poder Judiciário. Tá bom? Então, isso é novidade também no nosso código. E, por fim, crime de violação das prerrogativas. Lembra quando nós estudamos o direito do advogado conversar com o seu cliente mesmo sem procuração? Pois é, essa é uma situação. Lembra quando nós estudamos que o advogado tem direito a um representante da OAB quando for preso em flagrante no exercício profissional, nas poucas hipóteses que isso é possível, né? Flagrante de crime inafiançável, lembra disso? Então, esse é um outro direito fundamental do advogado. Lembra quando nós tivemos uma aula inteirinha para falar sobre a inviolabilidade do escritório e dos materiais de trabalho do advogado, que só pode quebrar essa inviolabilidade mediante ordem judicial,
que os itens, né, a serem apreendidos numa busca e apreensão precisam constar do mandado. Lembra toda aquela discussão? Então, é outro item que nós vamos deixar aqui. E o ME, você vai ler EM. Lembra do Estado Maior? Que o advogado foi recolhido preso antes da sentença transitada em julgado. Ele tem direito a ficar em uma sala do Estado Maior? Pois bem, esses direitos que nós temos aqui, pessoal, quando violados no advogado, eles configuram crime com pena de detenção de 2 a 4 anos, além de multa. Tá certo? Então, essa é uma novidade também no nosso Estatuto da OAB, artigo 7º, inciso B. Peço muita atenção porque essas questões novas costumam ser cobradas nos primeiros exames da OAB, até para a OAB chamar a atenção da existência desses crimes, dessas novidades. Então, esse também é um dos aspectos finais que faltou a gente comentar, tá bom? Pessoal, com isso aqui encerramos o tópico dos direitos dos advogados. Muito obrigado e até a próxima semana.